Meus amiguinhos, tá rolando aí uma fofoca de um possível troca-troca, tá? Entre Vasco e Fortaleza. Viria JP, iria Pochettino. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, tá, gente? Se tem cabimento, se seria bom, tá? JP um cara mais novo, Pochettino um cara mais de idade, mais pronto. Eu apurei algumas coisas lá no Rio sobre o JP e nós vamos falar nesse vídeo sobre isso. Chega deixando o teu like, chega deixando o teu comentário. Você gostaria de trocar JP por Pochettino? Você acha que teria futuro para o Fortaleza? Deixa aí nos comentários. Olha, aqui tem essa reportagem, tá, gente? Lá do Net Vasco, né? Um portal que traz notícias sobre o Vasco. E eu vou trazer aqui para vocês o que que eles estão dizendo aqui. Eu vou até tirar o meu rosto do meio, tá? Eu vou até tirar aqui o meu rosto do meio para tem gente que gosta de ler, para vocês conseguirem ler, porque senão não vai dar certo. Ó, Vasco tem interesse no volante argentino Tomás Pochettino do Fortaleza. E poderia incluir JP na negociação. O Vasco abriu conversas para contratar Tomás Pochettino do Fortaleza e tenta encontrar uma fórmula que viabilize a chegada do argentino na próxima janela de transferências. A diretoria vê no jogador o perfil ideal para reforçar a equipe na sequência da temporada. A agência apurou que a negociação ainda está longe de um desfecho. Neste momento, Vasco e Fortaleza possuem visões diferentes sobre o modelo de negócio, o que mantém as tratativas em estágio inicial. Quando ele fala aqui em visões diferentes, Fortaleza quer vender, quer grana, bufunfa, colesterol. E o Vasco quer emprestado. E o Fortaleza precisa de grana, grana e grana. Porque há boatos que esse mês, ó, acaba o dinheiro do Fortaleza para pagar os salários. Se não conseguir algum dinheiro, algum adiantamento, alguma venda na janela, algo, pode ter salários atrasados. Aí diz aqui o modelo, ó. A proposta estudada pelo clube carioca prevê a contratação de Tomás Pochettino por empréstimo até o fim desse ano. Além disso, o acordo incluiria uma opção de compra dos direitos econômicos vinculada ao cumprimento de metas esportivas. Nos bastidores, Admar Lopes, diretor esportivo do Vasco, entende que esse formato reduziria os riscos financeiros da operação e permitiria uma avaliação mais ampla do desempenho do jogador antes de um investimento definitivo. Outra alternativa analisada pelo Vasco envolve a inclusão do volante João Pedro, o famoso JP, como parte da negociação. A ideia seria oferecer uma compensação técnica ao Fortaleza para facilitar o acordo e reduzir os custos da transação, tá, gente? Aí aqui ainda fala que o contrato do Pochettino vai até tal dia. Aí sabe o que é interessante aqui? Ó, lá na parte, no terceiro parágrafo ali, até quando vai o contrato de Pochettino, diz o seguinte, ó. Atualmente, o argentino possui um dos vencimentos mais elevados do elenco, 210 mil por mês. Não é 210 mil, não é. Por outro lado, o valor se encaixa na realidade financeira do Vasco. Por isso, a diretoria vê o jogador como uma excelente oportunidade de mercado. Pochettino não ganha 210 mil. Pode até ser que o salário dele, pode até ser, seja 210 mil, mas aí tem luvas, aí tem direito de imagem e beira os 500 pau, tá? Essa é a verdade do salário do Pochettino. Então, o Vasco quer um empréstimo, está disposto até, o Vasco está disposto até envolver GB não, né? Já que eu errei, né, gente? Vamos ser sinceros, né? O time que manda Paulinho Babilônia e o time que manda GB pra nós tem que desconfiar, né, galera? Nós tem que desconfiar. Então, assim, toma cuidado, viu? Toma cuidado, viu, Fortaleza? Com a negociação com o Vasco, que mandou GB e mandou Paulinho pra nós, viu? Então, o que eu apurei do JP? JP, que está aqui no Transfer Market, tem 21 anos, só jogou 2 jogos no Brasileiro, mas praticamente não jogou, tá? Entrou ali no finalzinho nos 2 jogos, no finalzinho mesmo, né? Ele só faz volante, ele é um volante, tá, gente? E não faz outra posição. 1,82 m, ambidestro,
né? Aqui no Transfermarkt disse que ele chuta com as duas pernas, ninguém sabe se chuta bem ou chuta mal com as duas pernas. Mas o que eu apurei lá no Rio sobre JP é que é um volante técnico, mas um cara sem sangue. Sabe? Lembra quando o Zanocelo, que tá no Ceará jogando bem, chegou aqui a primeira vez, que era aquele cara técnico e tal, mas não tinha intensidade. O Zanocelo no Fortaleza era isso. Depois no Canal ele chegou com mais sangue no zóio. Foi isso que me passaram no JP. Muita técnica, pouca intensidade, pouca vontade. Aí, meu amigo, pra Série B, aí não rola. Não dá pra ser um volante técnico sem vontade na Série B. O Pierre tá sofrendo por isso, porque tem que ter o sangue no zóio. O Rodrigo tá sendo titular, porque tem mais pegada e vontade e corre o campo todo. Então, assim, dentro da previsão do Fortaleza de dificuldade de salário, tá? Liberar o Pochettino, que no momento nem titular porque no momento é o Vitinho que é titular, poderia ser bom por um lado, mas risco por outro, porque nós temos ainda muito campeonato pela frente, né, gente? E pensando na parte financeira, seria bom, porque o Fortaleza poderia botar uma opção de compra alta. Se o Vasco quiser comprar no final do ano, tem que investir dinheiro. E se não comprar, a gente voltar para a Série A, se Deus quiser, Pochettino voltaria para o Fortaleza. Essa é a questão desse troca-troca. E o Fortaleza ganharia, né, um volante. Se eu fosse o Fortaleza, eu preferia dinheiro do que o JP. Porque volante nós já tem muito, cara. Se fosse outro jogador de outra posição, para fechar ali algo que a gente possa sofrer, um lateral ou um ponta, algo que pudesse ajudar a gente de certa forma, mas um volante. Nós tem Sacha e Rodrigo jogando de titular. Nós tem Pierre e Rian. Nós tem Rosseto, que ainda não sabe nem se vai conseguir clube para ele. Nós tem o Bruninho, nós tem o Ronald. Então nós temos muitos volantes. Eu prefiro o Ronald 1000 vezes do que o JP. Pelo que me disseram, eu prefiro o Ronald do que o JP. Pelo menos o Ronald se corre, se esforça, luta. É o que eu penso, tá? Então, assim, pode rolar esse troca-troca, financeiramente seria bom, mas a informação que eu tenho, que apesar de Pochettino e Pierre estarem nesse momento um pouco em baixa, perderam espaço, a comissão técnica de Carpini ainda conta com eles no elenco. Tanto Pierre como Pochettino, eles ainda contam com esses jogadores no elenco, tá, gente? Então pode rolar esse troca-troca, mas também pode não rolar, né? O que vocês acham? Vocês acham que o Fortaleza deveria trocar, economizar esse dinheiro e usar o dinheiro do Pochettino para ajudar na contratação de um centroavante? Comente aí se vocês economizariam esse salário para investir no clube, para manter os salários em dia, o que vocês fariam? É muito importante o seu comentário. E lembrando, dia 19 agora, né, que é sexta-feira, o dia do Jogo do Brasil, na nossa live vai ter sorteio, tá? A gente vai sortear essa bicicleta aqui da World Bike Shop, siga o World Bike Shop. A gente vai estar sorteando essa bicicleta aqui para vocês, mais uma blusa, mais 2 kits da Dom Beijinho para vocês, tá, gente? 2 kits juninos da Dom Beijinho. Você pode escolher a cor que você quiser. Você vai lá na World Bike Shop. Eu ganhei o sorteio do Resenha Tricolor lá do Léo Girão e eu vim pegar minha bike GTI. É lógico, você liga, né, para ver a disponibilidade da cor, né? Eu quero vermelho. Tem gente que gosta de sentar na vermelha, tem gente que gosta de rosinha, igual o Pedro. E assim vai. Você escolhe a cor que você quiser. Então, é dia 19 agora, o sorteio, sexta-feira. Para você participar, você manda um Pix, R$ 5 aqui para esse e-mail. E o tanto de ponto é o que você mandar. Se você mandar 2 pontos é 10, 10 pontos é 50. E aí é o que o seu coraçãozinho também, você abençoa o Léo Girão e ainda concorre a esses prêmios muito legais. Siga aí o World Bike Shop, nosso parceiro. Valeu. Não esqueça, se tiver um hype também aí, ó. Hype. Valeu, tamo junto. Fui!